Você não chegou aqui por acaso. Nada na vida acontece sem razão. E se está lendo isso agora, é porque precisa ouvir o que vou dizer. Tem segredos que corroem a alma, que matam devagar, que transformam uma vida inteira em mentira. Durante 50 anos, carreguei um desses segredos. Um que quase me destruiu. Um que me roubou a infância, a adolescência e boa parte da vida adulta. Mas hoje, aos 68 anos, decidi romper o silêncio. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Porque enquanto a gente cala, outros continuam sofrendo. E eu não posso mais ser cúmplice dessa dor. O que vou revelar agora vai mexer com você. Vai incomodar, vai tirar sua paz. Porque é sobre algo que acontece todos os dias, em milhares de casas, mas que ninguém quer admitir. É sobre o horror que se esconde atrás das portas fechadas. Sobre a violência que veste roupa de família. Sobre o abuso que destrói por dentro, enquanto todos fingem que está tudo bem por fora. Eu fui uma dessas vítimas invisíveis. Uma menina que gritou em silêncio enquanto o mundo seguia girando. Como se nada estivesse acontecendo. E se você ou alguém que conhece já passou por algo parecido, vai entender cada palavra. Vai reconhecer a dor. Vai sentir que não está sozinho. Meu nome é Jussara. E essa é a história que escondi a vida inteira. A verdade que quase me matou, mas que hoje me liberta. Vou contar cada detalhe, cada momento, cada pedaço desse inferno que vivi dentro da minha própria casa. Porque silêncio mata e palavra cura. E se você quer entender como alguém sobrevive ao insuportável, como alguém se reconstrói depois de ser despedaçado, fica até o final. Se algo do que eu disser ressoar em você, se inscreve no canal agora. Porque o que vem a seguir pode mudar sua vida. Ou salvar a de alguém que você ama. Meu nome é Jussara. Tenho 68 anos. Durante 5 décadas, carreguei um peso que quase me destruiu por dentro. Não foi uma escolha guardar silêncio. Foi sobrevivência. Quando você é criança e o horror acontece dentro da sua própria casa, você não entende o que fazer. Você não sabe a quem recorrer. Especialmente quando aqueles que deveriam proteger você são os que mais te machucam. Por anos, achei que era culpa minha, que eu tinha feito algo errado, que merecia tudo aquilo. Mas hoje, depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento silencioso, decidi romper as correntes. Não pelo meu bem apenas, mas por todas as Jussaras que ainda vivem presas no mesmo inferno que vivi. Cresci em uma família grande. Éramos 7 irmãos. Eu era a 4ª filha, bem no meio. Meu pai trabalhava como caminhoneiro e passava semanas fora de casa. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 7 anos. Foi um parto que deu errado. Ela tentou trazer mais uma vida ao mundo e acabou perdendo a própria. Lembro do velório como se fosse ontem. O caixão branco, as flores, o cheiro de vela e aquele silêncio pesado que tomou conta da nossa casa depois que a enterramos. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele se fechou, trabalhava cada vez mais. E nós, as crianças, ficávamos aos cuidados dos mais velhos. Meus 2 irmãos mais velhos, Carlos e Roberto, tinham 16 e 14 anos na época. No começo, parecia que tudo ia dar certo. Carlos assumiu o papel de homem da casa quando papai viajava. Ele era firme, mandava em tudo, mas ainda parecia normal. Roberto era mais quieto, mais observador. Eu era apenas uma criança que sentia falta da mãe. Uma menina que não entendia por que o mundo tinha ficado tão escuro de repente. Meus irmãos menores eram pequenos demais para perceber o que estava acontecendo. Eu ficava no meio, velha o suficiente para lembrar do amor da minha mãe. Nova demais para entender que o inferno estava apenas começando. E foi numa dessas viagens do meu pai, 3 meses depois do enterro, que tudo mudou. Carlos entrou no meu quarto uma noite. Era tarde. Eu já estava dormindo. Senti a mão dele no meu ombro me sacudindo. Acordei assustada. Ele disse que precisava conversar comigo, que era importante. Eu confiei nele. Era meu irmão mais velho. Ele sentou na beira da minha cama e começou a falar sobre responsabilidades, sobre como agora éramos uma família diferente, sobre como todos precisavam fazer sacrifícios.
Eu não entendi nada do que ele quis dizer naquele momento. Só entendi quando ele colocou a mão no meu rosto e disse que eu era especial, que eu tinha que ajudar a família de um jeito que só eu podia. Meu coração disparou. Não era medo ainda, era confusão. Ele me pediu para ficar quieta, para não acordar os outros. Disse que aquilo era nosso segredo, que famílias de verdade tinham segredos, que era assim que as coisas funcionavam agora. Eu tinha 7 anos, não sabia o que era certo ou errado, só sabia que minha mãe não estava mais ali para me proteger e que meu pai estava a quilômetros de distância, dirigindo um caminhão, sem imaginar o que estava acontecendo debaixo do próprio teto dele. Carlos tocou meu cabelo, depois meu rosto, depois desceu a mão pelo meu pescoço. E quando eu tentei me afastar, ele segurou meu braço com força. A força de quem não ia aceitar um não. Meu corpo inteiro travou. Minha voz sumiu. E ali, naquele quarto escuro, com o cheiro de mofo e o barulho da chuva lá fora, comecei a entender o que era terror de verdade. Nos dias seguintes, tentei evitar Carlos. Não olhava nos olhos dele. Não ficava sozinha em nenhum cômodo quando ele estava por perto. Mas a casa era pequena e ele sempre encontrava um jeito, uma desculpa, um momento. Roberto começou a reparar. No começo achei que ele fosse me ajudar, que ele fosse perceber que algo estava errado e contar para o meu pai. Mas não foi isso que aconteceu. Roberto não me protegeu. Ele se juntou. E quando meu pai voltou daquela viagem, eu tinha perdido algo que jamais poderia recuperar. Não era só inocência, era a capacidade de confiar, de acreditar que alguém viria me salvar. Porque ninguém veio. E dentro de mim, algo começou a morrer aos poucos. Você já passou por algo que parecia não ter saída? Algo que ninguém ao seu redor conseguia enxergar? Deixa aqui embaixo como você lidou com isso. Às vezes, compartilhar ajuda a gente a entender que não está sozinho. As viagens do meu pai se tornaram meu pesadelo. Cada vez que ele pegava a mala e saía pela porta, meu estômago embrulhava. Eu sabia o que vinha. A rotina do horror tinha um calendário. 3, 4 semanas ele ficava fora. E durante esse tempo, eu não pertencia mais a mim mesma. Pertencia ao silêncio, ao medo. Aquela casa que de dia parecia normal e de noite se transformava em prisão. Meus irmãos mais novos brincavam na sala. Eu os ouvia rindo. E me perguntava como o mundo deles podia continuar girando enquanto o meu tinha parado completamente. Ninguém percebia nada. Ou talvez percebessem e escolhessem não ver. Porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que encarar a verdade. Carlos tinha um jeito de me controlar que ia além da força física. Ele usava palavras, ameaças sutis. Dizia que se eu contasse para alguém, a família ia se desfazer, que meu pai ia me culpar, que eu ia ser mandada embora, que iam dizer que eu era louca, que ninguém ia acreditar em mim. E eu, com aquela cabecinha de criança, acreditava em cada palavra. Porque ele era mais velho, porque ele era homem, porque na minha mente, homens tinham poder, homens decidiam as coisas. Eu era só uma menina que tinha perdido a mãe. Uma menina que não tinha voz. Uma menina que estava aprendendo que o mundo não era feito para proteger gente como eu. Era feito para silenciar. Roberto era diferente de Carlos, mas não menos cruel. Ele não usava força bruta. Usava manipulação. Fingia carinho. Me chamava de princesinha. Trazia balas escondidas e dizia que eram presentes só para mim. Como se aquilo compensasse o que ele fazia quando as luzes se apagavam. Ele me fazia sentir culpada. Dizia que eu gostava daquilo, que eu pedia, que eu provocava. Aos 8 anos eu já tinha aprendido a me dissociar, a sair do meu próprio corpo enquanto tudo acontecia. Eu olhava para o teto, contava as manchas de umidade, criava histórias na minha cabeça sobre lugares onde eu estava segura, lugares que não existiam, mas que eram a única forma de sobreviver sem enlouquecer completamente. A casa tinha cheiro de limpeza pela manhã e de terror à noite. Eu ajudava a cuidar dos meus irmãos menores, fazia comida, lavava roupa, varria o chão. Fingia normalidade com tanta perfeição que até eu mesma às vezes esquecia. Mas o corpo não esquece, a alma não esquece. Comecei a ter pesadelos. Acordava suada, gritando.
E Carlos entrava no quarto dizendo que eu estava assustando todo mundo, que eu precisava parar com aquilo, que eu estava chamando atenção. E eu me calava de novo, porque chamar atenção era perigoso. Significava perguntas, e perguntas significavam respostas, e respostas significavam que tudo ia desmoronar. Então eu engolia o grito, engolia a dor, e continuava existindo em pedaços. Meu pai voltava das viagens cansado, trazia dinheiro, trazia presentes, trazia histórias da estrada, mas nunca perguntava como eu estava. Nunca olhava fundo nos meus olhos. Acho que ele não queria ver. Acho que no fundo, ele sabia que algo estava errado. Mas reconhecer isso seria admitir que ele tinha falhado, que deixar a gente sozinha tinha sido um erro. E homens como meu pai não admitiam erros. Eles empurravam tudo para debaixo do tapete e seguiam em frente. Eu queria gritar, queria puxar a manga dele e dizer tudo, mas minha boca não obedecia. Minha voz tinha sido roubada. E cada vez que ele saía de novo, eu morria um pouco mais por dentro. Me tornava sombra, eco, nada. Os anos foram passando. Eu crescia. Meu corpo mudava. E com as mudanças, o abuso ficava pior. Carlos e Roberto não paravam. Eles só se tornavam mais ousados, mais cuidadosos para não deixar marcas, mais espertos em escolher os momentos. Aprendi a andar em silêncio pela casa, a não fazer barulho, a não existir alto demais. Me tornei invisível. E, de certa forma, isso me protegia. Porque quando você não é vista, você não é tocada. Mas isso não durava muito, porque eles sempre me encontravam. Sempre sabiam onde eu estava. E sempre havia uma próxima vez. O ciclo não quebrava, só se repetia. E eu me perguntava quantas vezes uma pessoa pode morrer por dentro antes de parar de respirar de verdade. Quantas vezes você já teve que fingir que estava bem quando por dentro estava despedaçado? Conta aqui embaixo. Tem gente que precisa saber que não é fraqueza sentir dor. Quando fiz 12 anos, algo em mim começou a mudar. Não era coragem ainda, era raiva. Uma raiva surda que crescia devagar, como brasa embaixo da cinza. Eu olhava para Carlos e Roberto e não sentia mais medo. Sentia nojo, ódio, vontade de gritar tão alto que o mundo inteiro ouvisse. Mas o grito continuava preso, porque mesmo com raiva, eu ainda era prisioneira. Ainda dependia daquela casa, daquelas pessoas, daquele pai que nunca estava presente. Eu tinha começado a menstruar, e com isso veio um novo tipo de terror. O medo de engravidar, de carregar dentro de mim a prova do que estava acontecendo. Isso me deixava acordada de madrugada, olhando o escuro, rezando para um Deus que parecia surdo. A escola era meu único refúgio. Lá eu era apenas mais uma aluna. Ninguém sabia, ninguém desconfiava. Eu me esforçava para ser invisível também ali. Mas uma professora percebeu algo. Dona Amélia. Ela dava aula de português e tinha um jeito suave de olhar para os alunos. Um dia ela me chamou depois da aula. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu congelei. Meu coração bateu tão forte que achei que ela ia ouvir. Disse que sim, que estava tudo ótimo. Ela não insistiu. Só colocou a mão no meu ombro e disse que se eu precisasse conversar, ela estaria ali. Eu quase desmoronei. Quase contei tudo. Mas o medo foi maior. Saí correndo daquela sala como se estivesse fugindo de mim mesma. Comecei a me machucar de propósito. Arranhava os braços até sangrar. Arrancava pedaços de pele dos lábios. Batia a cabeça na parede quando ninguém via. Não era para chamar atenção. Era para sentir algo diferente da dor que já existia. Era para ter controle sobre pelo menos uma coisa no meu corpo. Porque o resto não era meu. Tinha sido tomado, invadido, destruído. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Quem era aquela menina de olhos fundos? Aquela sombra magra e curvada? Aquilo não era eu. Não podia ser. Porque a Jussara de verdade tinha morrido naquela primeira noite. E o que sobrou era só um corpo vazio andando por aí, fingindo estar vivo. Meu pai começou a beber. Não muito, mas o suficiente para ficar mais ausente ainda. Ele chegava em casa, tomava umas doses de cachaça e dormia no sofá. Nem subia mais para o quarto. Acho que ele sentia o peso daquela casa também, mas não fazia nada para mudar. Só afundava junto com a gente.
Carlos assumiu ainda mais o controle. Ele decidia tudo: horários, regras, castigos. E quando ele decidia que era minha vez, não tinha como fugir. Roberto estava cada vez mais agressivo. Ele não fingia mais carinho. Só tomava o que queria e ia embora. E eu ficava ali, deitada, olhando o teto, sentindo meu corpo doer e minha alma esvaziar. Quantas vezes isso pode acontecer antes de você deixar de ser humana? Tentei fugir uma vez. Juntei algumas roupas numa mochila velha e saí de madrugada. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava sair dali. Andei pelas ruas vazias até o sol nascer. Sentei numa praça. Fiquei ali, tremendo de frio e de medo. E percebi que não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Voltei para casa antes que percebessem minha ausência. Escondi a mochila embaixo da cama. E naquela noite, quando Carlos veio, eu não resisti, nem chorei. Só deixei acontecer, porque tinha entendido algo terrível. Eu estava presa. Não por correntes, não por trancas, mas por um sistema que não me protegia. Por um mundo que não acreditaria em mim. Por uma família que preferia o silêncio à verdade. Os anos de adolescência foram um borrão. Eu ia para a escola, voltava, cuidava da casa, apanhava a vida e morria um pouco mais a cada dia. Parei de sonhar, parei de imaginar um futuro, porque futuro era um luxo de quem tinha esperança. E esperança tinha sido arrancada de mim junto com tudo mais. Eu era um corpo funcionando no automático. Respirava porque o pulmão respirava. Andava porque as pernas andavam. Mas por dentro não havia mais nada. Só um buraco escuro e frio. E a certeza de que aquilo nunca ia acabar. Que eu ia morrer naquela casa. Naquele inferno. Sem que ninguém jamais soubesse o que tinha acontecido comigo. Sem que minha voz ecoasse em lugar nenhum. Você já se sentiu preso em uma situação onde ninguém parecia te ouvir? Onde gritar parecia inútil? Deixa aqui como foi. Porque às vezes a gente precisa saber que outras pessoas entenderam essa dor. Quando fiz 17 anos, meu pai teve um acidente. Não foi grave o suficiente para matar, mas foi grave o suficiente para ele parar de viajar. Quebrou a perna e algumas costelas. Ficou de repouso em casa por meses. E pela primeira vez em anos, senti algo parecido com alívio. Porque ele estava ali, presente. E Carlos e Roberto não podiam fazer nada enquanto ele estava acordado. As noites ficaram mais silenciosas. Eu conseguia dormir. Dormir de verdade, sem pular com cada barulho, sem esperar a porta do quarto abrir. Meu corpo começou a relaxar. E foi nesse relaxamento que percebi o tamanho do estrago. Porque quando você vive em estado de alerta constante, você não sente. Você só sobrevive. Mas quando para, tudo dói de uma vez. Comecei a ter ataques de pânico. Do nada, meu coração disparava. Suava frio. Sentia que ia desmaiar. Achava que estava tendo um infarto. Fui parar no hospital uma vez. Os médicos fizeram exames. Não acharam nada de errado. Disseram que era nervoso. Que eu precisava relaxar. Me deram os remédios e me mandaram embora. Mas não era só nervoso. Era trauma. Era terror acumulado. Era um corpo que tinha aguentado anos de abuso. E agora, na primeira pausa, estava cobrando a conta. Eu tomava os remédios. Eles me deixavam lenta, dopada. Mas era melhor do que sentir. Melhor do que estar completamente presente naquela vida que não era minha. Eu tinha virado zumbi. E estava tudo bem, porque zumbis não sentem dor. Meu pai começou a reparar em mim. Não de um jeito bom. Ele perguntava por que eu estava tão magra. Por que tinha olheiras? Por que não sorria? Dizia que eu estava ficando feia, que precisava me arrumar, que homem nenhum ia querer casar comigo daquele jeito. Como se casamento fosse minha prioridade. Como se eu não estivesse despedaçada por dentro. Carlos e Roberto ficaram quietos enquanto papai estava em casa. Mas os olhares continuavam. As ameaças silenciosas. Os lembretes de que aquilo não tinha acabado. Era só uma pausa. E quando meu pai voltasse ao normal, tudo recomeçaria. Eu sabia disso. Eles sabiam disso. E a espera era quase tão torturante quanto o ato em si. Conheci um rapaz na escola, Rogério. Ele era gentil, quieto, me ofereceu ajuda com matemática. A gente começou a conversar. Nada demais,
Mas para mim, aquilo era enorme, porque ele me tratava como pessoa, não como objeto, não como algo a ser usado. Ele sorria de verdade, perguntava da minha vida, e eu mentia. Inventava uma família feliz, uma casa onde eu era amada, porque contar a verdade seria expor a podridão. E eu não queria que ele me visse assim, suja, quebrada, arruinada. Queria que ele continuasse achando que eu era normal, que eu tinha chance, que eu podia ser mais do que uma vítima, mesmo sabendo que era mentira, mesmo sabendo que eu nunca seria livre. Um dia, Rogério me convidou para sair, ir ao cinema. Eu quis tanto dizer sim, tanto. Mas Carlos descobriu. Não sei como. Talvez tenha ouvido alguém comentando na escola. Talvez tenha me seguido. Ele me encurralou em casa. Disse que eu não ia a lugar nenhum, que eu era dele, que eu não tinha direito de olhar para outro homem. E naquela hora, tudo ficou claro. Não era só abuso, era posse. Ele realmente acreditava que eu lhe pertencia, que tinha direito sobre mim. E Roberto pensava igual. Eles tinham criado uma versão distorcida da realidade onde aquilo era normal, onde eu era culpada, onde eles eram vítimas do próprio desejo. E não havia como argumentar com monstros que se achavam donos da razão. Parei de falar com Rogério. Disse que tinha namorado, que não podia. Ele ficou confuso, magoado, mas aceitou. E eu perdi mais uma chance de ter algo bom na minha vida, porque não era permitido, porque eu não tinha direito à felicidade, porque meu papel era sofrer em silêncio e manter as aparências. Meu pai se recuperou, voltou a viajar, e o inferno recomeçou exatamente onde tinha parado, como se aqueles meses de paz nunca tivessem existido, como se fossem apenas um sonho cruel. E eu voltei a ser sombra, voltei a ser nada. Voltei a contar manchas no teto, enquanto minha alma sangrava num canto escuro da minha mente. E a vida seguia. E ninguém via. E ninguém salvava. E ninguém ligava. Você já teve que esconder quem realmente era para sobreviver? Já fingiu estar inteiro quando estava aos pedaços? Deixa aqui sua história. Porque silêncio não cura ninguém. Só enterra mais fundo. Aos 19 anos arrumei um emprego. Numa padaria. Acordava de madrugada para ajudar a fazer pão. O trabalho era duro, braços doíam, costas doíam. Mas era meu. Era um lugar onde Carlos e Roberto não estavam. Onde eu podia respirar sem medo. Onde ninguém me tocava sem permissão. Dona Marisa, a dona da padaria, era uma mulher forte, viúva, mãe de 3 filhos. Ela não fazia perguntas. Só me ensinou o ofício e me pagava certinho no fim do mês. Aquele dinheiro era minha única esperança. Eu guardava tudo, escondido, planejando uma fuga de verdade. Uma que não falhasse. Uma que me levasse para longe daquele inferno para sempre. Mas planejar fuga quando você está sendo vigiada é quase impossível. Carlos revistava meu quarto, vasculhava minhas coisas. Uma vez encontrou parte do dinheiro. Pegou tudo. Disse que eu devia para ele, que eu morava de graça, que comia de graça, que era obrigação minha contribuir. Eu não reagi. Só comecei a esconder melhor. Dentro de livros velhos, embaixo do colchão, no forro do guarda-roupa. Era um jogo de gato e rato. E eu estava sempre perdendo, porque ele tinha todo o poder. E eu tinha só desespero e uma vontade imensa de sumir daquele lugar antes que me matasse completamente. Porque nessa altura, eu já sabia que não ia aguentar muito mais. Algo ia quebrar. E provavelmente seria eu. Comecei a pensar em morte. Não de um jeito romântico, de um jeito prático. Quantos comprimidos seriam necessários? Se eu me jogasse da ponte, seria rápido? Essas perguntas circulavam na minha cabeça enquanto eu amassava a massa do pão, enquanto atendia clientes, enquanto fingia normalidade. Ninguém desconfiava, porque eu tinha ficado boa em fingir. Especialista em sorrir quando queria gritar, em dizer, estou bem, quando estava morrendo. E as pessoas acreditavam, porque é mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade. Porque a verdade machuca, incomoda, exige ação, e ninguém quer ter que agir. Então fingem que não vem, e seguem com suas vidas perfeitas enquanto a minha se despedaçava. Conheci Teresa na padaria. Ela era cliente regular. Sempre comprava pão francês pela manhã. A gente trocava bom dia, sorrisos educados. Até que um dia ela perguntou se eu estava bem.
Não foi casual, foi intencional, como se ela realmente quisesse saber. Eu disse que sim. Ela não acreditou. Me olhou fundo e disse que se eu precisasse conversar, ela morava ali perto. Deixou o endereço num papel. Eu guardei, mas não fui. Porque contar significa reviver. Significa colocar em palavras o que prefiro esquecer. Significa admitir que eu sou vítima. E eu não queria ser vítima. Queria ser qualquer outra coisa. Menos isso. Menos a menina quebrada que todo mundo tem pena. Mas a vida tem um jeito de forçar a gente a fazer escolhas. E a minha veio numa noite de sexta-feira. Meu pai tinha viajado de novo. Carlos tinha bebido. E quando ele bebia, ficava pior. Violento. Daquele jeito que não se importa se machuca. Ele me arrastou para o quarto. Roberto estava lá também. Os dois, juntos. Pela primeira vez, percebi que aquilo podia me matar. Não simbolicamente. Literalmente. Meu corpo não aguentaria. Minha mente não aguentaria. E pela primeira vez em anos, eu reagi. Lutei, gritei, arranquei, mordi. Fiz tudo o que podia. E consegui sair. Corri da casa, descalça, sangrando, no meio da madrugada. E fui para o único lugar que tinha. O endereço de Teresa. Bati na porta dela às 3 da manhã. Ela abriu, me viu e não fez perguntas. Só me puxou para dentro, me deu roupa, água, limpou os machucados, me cobriu com um cobertor e ficou ali sentada ao meu lado enquanto eu tremia e chorava e vomitava anos de dor acumulada. Ela não disse, eu avisei. Não disse, por que você não contou antes? Ela só ficou ali, presente, inteira, humana. E naquela noite, pela primeira vez em mais de 10 anos, eu dormi segura. Dormi sabendo que ninguém ia entrar naquele quarto. Ninguém ia me tocar. Ninguém ia me machucar. E quando acordei, percebi que tinha feito a coisa mais corajosa da minha vida. Eu tinha saído. Eu tinha escolhido viver. E não havia volta. Qual foi o momento em que você disse, não aguento mais, e tomou uma atitude que mudou tudo? Conta aqui. Porque coragem não é não ter medo. É agir mesmo com ele. Teresa era assistente social. Trabalhava com casos de violência doméstica. Ela sabia exatamente o que fazer. No dia seguinte, me levou até a delegacia. Eu tremia, suava, queria voltar atrás. Mas ela segurou minha mão e disse que eu não estava sozinha. Que ia ficar ali comigo. Que nada de ruim ia acontecer. E pela primeira vez, acreditei em alguém. Dei queixa. Contei tudo, cada detalhe, cada noite, cada ameaça. A delegada que me atendeu era uma mulher séria. Ela anotava tudo, não me julgava, não duvidava, só ouvia. E quando terminei, ela disse algo que mudou minha vida. Ela disse que eu era corajosa, que eu tinha feito a coisa certa e que eles iam pagar pelo que fizeram. O processo foi longo, doloroso. Tive que repetir minha história dezenas de vezes, para médicos, para psicólogos, para advogados, para juízes. Cada vez era como arrancar a pele de novo, expor a ferida que nunca cicatrizou. Meu pai foi chamado para depor. Ele não acreditou em mim. Chamou-me de mentirosa. Disse que eu estava inventando aquilo para destruir a família, que eu sempre fui problemática, que eu queria atenção. E aquelas palavras doeram mais do que todo o abuso junto, porque era meu pai, o homem que deveria me proteger. E ele estava do lado deles, defendendo os monstros, condenando a vítima. Naquele dia, entendi que tinha perdido minha família. Ou talvez nunca tivesse tido uma de verdade. Carlos e Roberto negaram tudo. Disseram que eu era louca, que tinha problemas mentais, que inventava histórias. Contrataram advogado. Tentaram me desacreditar. Mas havia provas, laudo médico, testemunhos. Teresa tinha anotado tudo o que eu disse naquela primeira noite. E aos poucos, a verdade foi se impondo. Eles foram condenados. Não tanto quanto mereciam, mas foram. 5 anos para Carlos, 3 para Roberto. Parecia pouco pelo que fizeram, pela vida que roubaram de mim. Mas era alguma coisa. Era um reconhecimento de que o que aconteceu comigo não foi culpa minha. Que eu era vítima, que eles eram criminosos. E isso, de alguma forma estranha, trouxe um alívio que eu não esperava. Fiquei morando com Teresa. Ela tinha um quarto vago. Me acolheu como se fosse filha. Me ajudou a voltar a estudar. Paguei um cursinho.
Prestei vestibular, passei em enfermagem e comecei, aos 22 anos, a reconstruir uma vida que tinha sido destruída. Não foi fácil. Tinha dias que eu não conseguia sair da cama. Dias que o pânico voltava. Dias que eu olhava no espelho e via só sujeira. Mas Teresa estava ali, me lembrando que eu era mais do que o que fizeram comigo. Que eu podia ser inteira de novo. Que cicatrizes não definem quem somos. E aos poucos, comecei a acreditar nisso também. Comecei a me ver diferente. Não mais como vítima, mas como sobrevivente. A faculdade foi minha cura. Estudar, aprender, ajudar pessoas. Eu me formei. Comecei a trabalhar num hospital. Cuidava de pacientes. E percebi que minha dor tinha me tornado mais humana, mais empática. Eu conseguia ver o sofrimento dos outros de um jeito que quem nunca sofreu não consegue. Conseguia sentar ao lado de alguém em desespero e dizer, com verdade, que ia ficar tudo bem. Porque eu era a prova viva disso. Eu tinha atravessado o inferno e saído do outro lado, não ilesa, mas viva, e disposta a ajudar outros a atravessarem também. Minha dor ganhou propósito, e isso transformou tudo, porque sofrimento sem propósito só destrói, mas sofrimento com significado te reconstrói de um jeito mais forte. Anos se passaram. Carlos e Roberto saíram da prisão. Não tentaram contato. Nem eu quis. Meu pai morreu de cirrose. Bebia demais. Até o fígado desistir. Não fui ao enterro. Não senti nada. Nem raiva. Nem tristeza. Só vazio. Os irmãos mais novos cresceram. Alguns mantiveram contato. Outros não. Eles não sabiam de tudo. Só sabiam que a família se desfez. E cada um seguiu seu caminho. Eu casei. Tive filhos, netos, construí uma vida boa. Mas a dor nunca foi embora completamente. Ela só aprendeu a conviver comigo. Deixou de ser o centro, virou coadjuvante. E eu aprendi que cura não é esquecer. É aprender a viver, apesar de lembrar. É transformar a ferida em sabedoria, o trauma em força, o silêncio em voz. Você já conseguiu transformar uma dor antiga em algo que te tornou mais forte? Deixa aqui. Porque a gente precisa lembrar que cicatrizes são provas de batalhas vencidas, não motivos de vergonha. Durante 50 anos, carreguei essa história trancada dentro de mim. Meus filhos não sabiam. Meu marido sabia pouco, só o essencial, que eu tinha sofrido abuso. Mas não os detalhes, não a profundidade. Porque tem coisas que a gente não consegue falar em voz alta sem desmoronar. E eu precisava ser forte. Precisava ser mãe, esposa, avó, enfermeira. Não podia ser a mulher quebrada. Então tranquei tudo num canto escuro da minha alma e segui em frente. Funcionava. Até o dia que parou de funcionar. Até o dia que percebi que guardar dor não a cura, só a alimenta. E ela cresce, fica pesada. Até que você não aguenta mais carregar sozinha. Comecei terapia aos 65 anos, depois que meu marido faleceu. A solidão trouxe tudo de volta. As memórias, os medos, os pesadelos. Eu acordava gritando. Sentia mãos que não estavam ali. Ouvia vozes que já tinham morrido. E percebi que eu não tinha curado nada. Só tinha enterrado. E agora estava desenterrando sozinha. Minha terapeuta foi quem me encorajou a falar. A contar minha história. Não para me expor, mas para me libertar. Ela disse que vergonha não deveria ser minha. Deveria ser deles. Que eu não fiz nada de errado. Que eu era criança. Que eu sobrevivi. E que sobreviver já é vitória. Essas palavras foram como água para uma planta seca. Comecei a florescer de novo. Aos 65 anos. Aprendi que nunca é tarde para começar a viver de verdade. Contei para meus filhos. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Eles choraram, ficaram chocados. Perguntaram por que eu nunca tinha falado antes. E eu expliquei. Expliquei que carregar vergonha não tem lógica. Mas a gente carrega mesmo assim. Expliquei que eu queria protegê-los. Não queria que vissem a mãe deles como vítima. Queria que me vissem forte, inteira. Eles me abraçaram. Disseram que me amavam. Que nada mudava o que eu representava para eles. E pela primeira vez, senti que podia respirar completo. Que não precisava mais fingir.
que podia ser humana, falha, machucada e ainda assim amada. Esse foi o maior presente que já recebi. Aceitação, verdadeira e incondicional. Decidi contar minha história publicamente, não por exposição, mas por missão, porque sei que existem milhares de Jussaras por aí. Meninas sofrendo agora, mulheres carregando dor há décadas, pessoas presas em ciclos de abuso e silêncio. E se minha história puder fazer uma única pessoa denunciar, procurar ajuda, entender que a culpa não é dela, então valeu. Valeu cada lágrima derramada relembrando. Valeu cada palavra escrita, cada depoimento dado. Porque dor que se transforma em ferramenta de libertação deixa de ser só dor, vira propósito, vira luz. E eu quero ser luz para quem ainda está no escuro. Quero ser a voz que eu não tive quando mais precisei. Há pouco tempo recebi uma carta de uma menina de 15 anos. Ela tinha visto um vídeo meu, contando minha história. E ela disse que foi aquilo que deu coragem para ela denunciar o padrasto, que ela achava que era só com ela. Que ninguém tentar novamente, continuei a acreditar. Mas que quando me ouviu, percebeu que não estava sozinha. Que outras pessoas passaram por aquilo, que era possível sair. Chorei lendo aquela carta. Chorei de dor, mas também de alegria, porque meu inferno tinha servido para salvar alguém. E isso dava sentido a tudo. A cada noite que sobrevivi, a cada dia que escolhi continuar, a cada momento que pensei em desistir, mas não desisti. Tudo tinha levado até ali, até aquela menina ser salva. E se foi só ela, já bastou. Já fez valer cada segundo de agonia. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma sobrevivente, não uma vítima. Vejo uma mulher que atravessou o fogo e saiu mais forte, que pegou os cacos da própria vida e construiu algo bonito, que transformou trauma em testemunho, silêncio em grito de liberdade. Não foi fácil, não foi rápido. Levou 50 anos para eu conseguir falar sem quebrar, mas consegui. E se eu conseguir, qualquer um consegue. Não importa quanto tempo passou, não importa quão fundo está a ferida. Existe cura, existe recomeço. Existe vida depois do horror, e eu sou a prova disso. Minha existência é resistência. Minha voz é arma. E eu não vou mais calar. Nunca mais. E você? Tem alguma história trancada dentro do peito que precisa sair? Alguma dor que está te sufocando? Deixa aqui nos comentários. Não precisa contar tudo, só o que conseguir. Porque às vezes, o primeiro passo para a liberdade é admitir que você precisa dela. A jornada de cura não tem fim. Tem etapas, tem avanços, tem retrocessos. Tem dias que acordo me sentindo invencível. Dias que acordo sentindo o peso de tudo de novo. E aprendi que está tudo bem. Que cura não é linear, não é perfeita, é bagunçada, é real, é humana. E aceitar isso foi libertador. Porque por anos eu achei que curar significava esquecer, apagar, seguir como se nada tivesse acontecido. Mas não é isso. Curar é integrar. É pegar aquela parte quebrada de você e costurá-la de volta. Mesmo que a costura fique torta. Mesmo que a cicatriz apareça. Porque cicatriz não é falha. É história. É prova de que você sobreviveu. Comecei a participar de grupos de apoio. Encontros com outras mulheres que passaram por abusos. No começo foi difícil. Ouvir histórias parecidas com a minha reabria feridas. Mas também trazia conforto. Porque pela primeira vez eu estava num lugar onde não precisava explicar, onde um olhar já dizia tudo, onde o silêncio era compreendido, onde as lágrimas não eram julgadas. Fizemos uma rede, uma família escolhida, feita de pedaços quebrados que se juntaram para criar algo forte, algo belo, algo que sustenta. E isso mudou minha vida de novo, porque sozinha eu era frágil, mas juntas éramos inquebráveis. E percebi que cura também é coletiva, não só individual. Perdoar foi a parte mais difícil. Não perdoar Carlos e Roberto. Eles não merecem meu perdão. E eu não tenho obrigação de dar. Perdoar a mim mesma. Por não ter gritado mais alto. Por não ter lutado desde o começo. Por ter deixado acontecer por tanto tempo. Eu sei que era criança. Sei que não tinha escolha. Sei que fiz o que consegui para sobreviver.
Mas a culpa não é lógica. Ela se instala e não sai fácil. Minha terapeuta me ajudou a entender que eu não falhei, que eu fiz o melhor possível com os recursos que tinha, que minha sobrevivência é prova da minha força. E aos poucos, comecei a me perdoar, a olhar para a menina que fui com compaixão, com amor, com orgulho, porque ela aguentou o insuportável e me trouxe até aqui. Escrevi um livro, contando minha história completa. Não para fama, não para dinheiro, para registro, para que fique documentado, para que outras pessoas leiam e entendam que não estão sozinhas, que existe saída, que dor não é destino. O livro saiu ano passado, não virou best-seller, mas chegou nas mãos certas. Recebi mensagens de mulheres, de homens também, que foram abusados e nunca tinham falado, que leram minha história e sentiram coragem. Alguns procuraram ajuda, outros só desabafaram comigo. E todos, absolutamente todos, agradeceram por eu ter tido coragem de expor minha ferida, por ter transformado minha dor em ponte, para que eles pudessem atravessar também. E isso, para mim, é o maior legado que posso deixar. Meus netos me perguntam sobre minha infância. Eu conto, não os detalhes, mas a essência. Que eu passei por coisas ruins, que sofri, mas que sobrevivi. E que nada do que acontecer com eles vai ser grande demais para enfrentar. Que eles podem sempre me contar tudo. Que eu vou acreditar. Que eu vou proteger. Que comigo eles estão seguros. E vejo nos olhos deles a confiança que eu nunca tive. A certeza de que são amados. De que são protegidos. E isso cura algo em mim também. Porque eu não posso voltar e salvar a menina que fui. Mas posso garantir que meus netos nunca passem pelo que passei. E essa é minha vingança, minha vitória, minha redenção. Quebrar o ciclo, para sempre. Hoje, quando olho no espelho, vejo rugas, cabelos brancos, marcas do tempo. Mas também vejo força, dignidade, poder. Vejo uma mulher que não desistiu, que lutou, que venceu. Não no sentido de que tudo ficou perfeito, mas no sentido de que ainda estou aqui. Respirando, vivendo, amando, sendo amada. E isso já é tudo, porque houve dias que achei que não chegaria até aqui, que não veria meus filhos crescerem, que não conheceria meus netos, que não teria essa paz. Mas tive, tenho e vou continuar tendo, porque eu escolhi viver, mesmo quando viver parecia impossível. E essa escolha me salvou, me libertou, me fez quem sou hoje, uma sobrevivente. Uma guerreira, uma voz, e ninguém nunca mais vai me calar. Você já olhou para trás e percebeu que era mais forte do que imaginava? Que sobreviveu ao que parecia impossível? Conta aqui, porque reconhecer a própria força é o primeiro passo para usá-la. Falar sobre abuso ainda é tabu. As pessoas se incomodam, mudam de assunto, fingem que não ouviram. Porque é desconfortável, porque confronta verdades que ninguém quer encarar. Que a maioria dos abusos acontece dentro de casa. Que o monstro não é o estranho na rua. É o tio, o primo, o irmão, o pai. E reconhecer isso significa admitir que nossas casas não são tão seguras quanto queremos acreditar. Que nossas famílias não são tão perfeitas quanto aparentam. E isso assusta. Então silenciam, ignoram. E enquanto isso, crianças continuam sofrendo. Mulheres continuam carregando dor e o ciclo não quebra, porque silêncio protege agressor, nunca vítima. E enquanto tivermos medo de falar, eles vão continuar agindo. Por isso insisto, por isso conto minha história, por isso não me calo mais, porque cada vez que falo, quebro um pouco desse silêncio. Dou permissão para outra pessoa falar também. Crio espaço para a verdade, para a cura, para a justiça. Não é sobre vingança. Não é sobre destruir ninguém. É sobre proteger quem precisa. É sobre olhar para uma criança assustada e dizer: eu acredito em você. 3 palavras que podem mudar tudo. Que podem salvar uma vida. Que podem impedir que outra Jussara passe 50 anos carregando um peso que não é dela. E se minha voz puder fazer isso, então vou gritar, vou falar, vou escrever, vou testemunhar. Até o último suspiro, aprendi que cura também é política,
Que não basta eu me curar individualmente se o sistema continua falhando. Se delegacias continuam desacreditando vítimas, se juízes continuam dando penas baixas, se sociedade continua culpando quem sofreu. Por isso me envolvi em ativismo. Participo de campanhas, dou palestras, pressiono por mudanças nas leis. Porque minha história não pode ser em vão. Ela tem que servir para mudar estruturas, para criar proteções, para garantir que a próxima menina que gritar seja ouvida, que a próxima mulher que denunciar seja acreditada, que a próxima vítima não passe pela humilhação que passei. Isso é justiça. E justiça não é só punir culpados, é prevenir que novos crimes aconteçam. Meus filhos me perguntaram se eu me arrependo de ter contado, se não era melhor ter deixado tudo enterrado. E eu disse não, 1000 vezes não. Porque enterrado significa apodrecendo, significa envenenando tudo ao redor, significa passando para a próxima geração. Trauma não digerido vira herança, vira padrão, vira destino. E eu quebrei isso. Quando falei, quando expus, quando curei. Não só salvei a mim mesma, salvei meus filhos, meus netos, todas as gerações que virão. Porque eles não vão carregar minha dor, vão carregar minha força, minha coragem, meu testemunho. E isso muda tudo. Isso transforma a maldição em bênção, horror em esperança, morte em vida. Há alguns meses encontrei Roberto numa rua. Por acaso, ele estava velho, curvado, acabado. Me viu, desviou o olhar, atravessou a rua. E eu senti nada, nem raiva, nem medo, nem ódio, só indiferença. E percebi que ele não tem mais poder sobre mim. Que aquele homem que um dia foi meu pesadelo agora é só um velho patético tentando fugir do próprio passado. Enquanto eu estou aqui, de cabeça erguida, livre, curada, vivendo. E essa foi minha maior vitória. Não precisei de vingança. Não precisei de confronto. Só precisei me curar. Porque cura é a melhor resposta. É a vitória definitiva. É dizer para quem te machucou: você não me quebrou. Você não venceu. Eu sobrevivi. E estou melhor do que você jamais estará. E isso basta. Então, se tem alguém me ouvindo agora que está passando por algo parecido, eu quero dizer: não é culpa sua. Nunca foi. Nunca será. Você não provocou. Você não pediu. Você não merece. E você não está sozinho. Existem pessoas que vão acreditar em você, que vão te ajudar, que vão te proteger. Mas você precisa falar, precisa pedir ajuda, precisa denunciar. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que parece impossível. Mas eu estou aqui, viva, curada, feliz, porque um dia eu escolhi falar. E você pode escolher também. Não hoje, talvez. Não amanhã. Mas quando estiver pronto. Quando conseguir. E quando fizer isso, saiba que eu e milhares como eu estaremos torcendo por você. Acreditando em você. Caminhando com você. Porque ninguém merece carregar essa dor sozinho. E juntos a gente consegue atravessar qualquer inferno. E sair do outro lado. Vivo, inteiro, livre. Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Compartilha esse vídeo. Pode ser que você esteja salvando uma vida. E se você é essa pessoa, deixa um comentário. Mesmo que seja só um emoji. Só para eu saber que você está aí. Que você existe. Que você importa. Porque você importa. Mais do que imagina. Então é isso. Essa é minha história. A verdade nua e crua. Sem filtros. Sem máscaras. Sem vergonha. Porque vergonha nunca deveria ter sido minha. Era deles. Sempre foi. E eu passei 50 anos carregando o que não era meu. Mas hoje, ao falar tudo isso, ao expor cada ferida, cada cicatriz, cada pedaço de dor, eu me liberto de vez. E espero que você que me ouviu até aqui também sinta um pouco dessa libertação. Porque verdade tem esse poder. Ela machuca, mas também cura. Ela expõe, mas também protege. E quando a gente tem coragem de olhar para o horror de frente, ele perde o poder sobre a gente. Agora eu pergunto para você: quantas vezes você guardou algo que estava te destruindo por dentro só para manter as aparências? Quantas vezes você fingiu estar bem quando estava despedaçado? Quantas vezes você protegeu quem te machucou só porque era família?
porque era conhecido, porque denunciar parecia pior do que sofrer. Se você está fazendo isso agora, pare. Pelo amor de Deus, pare. Porque sua vida vale mais do que a reputação de quem te fez mal. Sua paz vale mais do que o conforto de quem prefere fingir que nada está acontecendo. E sua voz vale mais do que qualquer silêncio imposto. Fale, denuncie, procure ajuda. Não espere 50 anos como eu esperei. Não perca metade da sua vida carregando um peso que nunca foi seu. E se você conhece alguém que está sofrendo, alguém que dá sinais, que mudou, que se fechou, que não é mais a mesma pessoa, não finja que não vê. Pergunte, insista, mostre que você está ali. Porque, às vezes, tudo que uma vítima precisa é de uma pessoa que acredite nela. Uma pessoa que diga, eu te escuto. Uma pessoa que não julgue, que não duvide, que não minimize. Seja essa pessoa, porque você pode ser a diferença entre alguém continuar sofrendo ou finalmente se libertar. Você pode ser o que eu não tive durante anos. A mão estendida, a voz que acredita, a força que sustenta. E isso pode mudar uma vida inteira. Eu estou aqui hoje, viva, curada, feliz. Porque um dia eu escolhi falar, escolhi lutar, escolhi não desistir mesmo quando desistir parecia a única opção. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa quantos anos se passaram. Não importa quão funda é a ferida. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu. Sempre há tempo. Sempre há esperança. Sempre há saída. Você só precisa dar o primeiro passo. E eu prometo que depois do primeiro vem o segundo. Depois o terceiro. E um dia você olha para trás e percebe que atravessou o inferno e saiu do outro lado. Diferente, mais forte, mais sábio, mais humano. E aí você entende que sua dor tinha propósito, que seu sofrimento virou ferramenta, que sua história pode salvar alguém. E isso transforma tudo. Então me responde, você vai continuar calado? Ou vai ter coragem de falar? Vai continuar carregando sozinho? Ou vai pedir ajuda? Vai continuar sendo vítima? Ou vai se tornar sobrevivente? A escolha é sua. Sempre foi. E sempre será. Ninguém pode fazer isso por você. Mas a gente pode caminhar junto. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se quiser ouvir mais histórias, mais verdades, mais ferramentas para se curar e se libertar, ativa o sininho das notificações. Porque eu não vou parar de falar. Não vou parar de lutar. Não vou parar de usar minha voz para dar voz a quem não tem. E você pode fazer parte disso. Pode ser parte dessa corrente de cura, dessa rede de apoio, dessa família de sobreviventes. A gente precisa de você. E você precisa da gente. Então fica. E vamos juntos transformar dor em poder, silêncio em grito, vergonha em dignidade. Olha só o quanto a gente caminhou juntos até aqui. Eu, Jussara, contei pra você a história mais dolorosa da minha vida. Falei sobre uma infância roubada, sobre o abuso que sofri dos meus próprios irmãos durante anos, sobre como meu pai nunca percebeu, ou nunca quis perceber, sobre as viagens dele que se tornaram meu pesadelo, sobre como fui silenciada, ameaçada, manipulada e destruída por dentro, enquanto todo mundo ao redor fingia que estava tudo bem. Contei sobre a coragem que precisei para finalmente fugir, para denunciar, para enfrentar um sistema que quase não acreditou em mim, e sobre os 50 anos que levei para conseguir falar abertamente sobre tudo isso. Mas também contei sobre reconstrução, sobre como encontrei pessoas que me acolheram quando eu não tinha ninguém, sobre como voltei a estudar, me formei, construí uma família, criei meus filhos e netos em segurança. Sobre como transformei meu trauma em propósito, minha dor em ferramenta de libertação, meu silêncio em voz que ecoa para ajudar outras vítimas. Mostrei que cura é possível, que recomeço é possível, que mesmo depois de atravessar o inferno, dá para encontrar paz, felicidade, amor e que nunca, nunca é tarde demais para se libertar, para falar, para viver de verdade. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Que sofrimento não é destino, é passagem.
E a gente pode sim sair do outro lado. Agora eu quero te pedir algumas coisas. Primeira, se esse vídeo tocou você de alguma forma, se te fez sentir algo, se te fez pensar, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Segunda, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque eu vou continuar trazendo histórias reais, verdades que precisam ser ditas, conversas que podem salvar vidas. E eu quero você aqui comigo nessa jornada. Terceira, compartilha esse vídeo. Manda para aquela amiga, aquele familiar, aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Porque você pode estar literalmente salvando alguém. Pode estar dando a força que faltava para uma vítima denunciar. E isso não tem preço. E olha, eu vou deixar outro vídeo aqui no final para você continuar assistindo. Porque a conversa não para aqui. Tem muito mais história para contar. Muita verdade para ser dita. Muito apoio para ser dado. Então clica ali e continua comigo. Não vai se arrepender. E se você quiser deixar sua história nos comentários, mesmo que seja só um pedacinho, fique à vontade. Esse espaço é nosso. É seguro. É acolhedor. E tem muita gente aqui que vai te entender, que vai te apoiar, que vai te lembrar que você não está sozinho. Nunca esteve e nunca vai estar. Muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter me ouvido, por ter me dado a chance de dividir minha história com você. Isso significa mais do que você imagina. E lembra, sua voz importa, sua história importa, sua dor importa. E sua cura também. Não desiste de você. Não desiste de buscar ajuda. Não desiste de viver. Porque o mundo precisa de você. Inteiro, curado, vivo. E eu vou continuar aqui, usando minha voz, para que você nunca esqueça disso. Um beijo enorme no coração. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima história da vovó.